Rádio Cacique Estadão, hora de Brasília, 7h40. A presidente Dilma tem dificuldade em conversar com o Congresso Nacional. O prefeito Panunzio, segundo os últimos relatos, peita, aí uma expressão bem popular, coloquial aí, peita a população numa inauguração. E daí, como diz a informação, o prefeito Antônio Carlos Panunzio confrontou manifestantes que aproveitaram a cerimônia de inauguração de um ginásio no bairro Newton Torres, no Cajuru, para pedir melhorias para a região. Munidos de panelas, cartazes, cornetas e nariz de palhaço, os moradores reclamavam principalmente da prefeitura ter recapeado as ruas no entorno do novo espaço de lazer e deixado as demais vias cheias de buracos. A ação dos manifestantes foi suficiente para atrapalhar as falas das autoridades e para fazer com que, em determinado momento, bastante irritado, Panunzio deixasse a quadra e fosse à arquibancada tirar satisfação e bater boca com os moradores. Nós estamos aqui prestando Na ponta da linha, vamos conversar com uma das moradoras do bairro que estava presente nessa manifestação. Cristina Galvão, que participou, portanto, da manifestação. Cristiane, bom dia. Bom dia. Cristiane, conta como se deu esse episódio do bairro Newton Torres. Se deu devido à revolta de nós moradores aqui do Newton Torres, Cajuru, onde nós encontramos há muitos anos abandonados. Nós estamos com o bairro cheio de buracos, está abandonado, mato, e a revolta dos moradores é que devido à inauguração desse ginásio de esportes, a prefeitura ela fez um recapeamento somente da rua do ginásio, onde que seria essa inauguração. Então, tudo bonito, eles colocaram 2 ônibus para vir jogadores de fora, moradores de fora, que não conhecem a realidade do nosso bairro. Então, aquela nossa revolta, aquele nosso protesto, simplesmente ele se irritou porque ele queria falar a parte dele, mostrar a boniteza, a maquiagem dele. E nós, como já estávamos cansados, ele deveria ouvir nós, entendeu? Porque ele nunca nos ouviu. Como se deu esse processo de organização? Um dia anterior, nós conversamos com alguns moradores que estavam revoltados. Então eles falaram, vai ter a inauguração, então nós vamos lá, vai ser pela primeira vez que nós vamos encontrar o prefeito, vai ser agora que ele vai ter que nos ouvir, porque nós nunca tivemos a oportunidade de encontrá-lo. Então eu falei, vai ser agora que a gente vai mostrar para ele a nossa revolta. Quando ele chegou, ele imaginava que ia ser uma recepção positiva. E na verdade não era. Não foi o que aconteceu. Os assessores, o pessoal da bancada dele, imaginaram, todos assim, ficaram muito bravos, muito revoltados com a gente. Mas só que eles não sabiam o nosso lado. Eles não estavam entendendo o nosso lado. O momento dessa confusão, o momento desse bate-boca, o prefeito estava no centro da quadra, é isso? Ele estava no centro da quadra, quando ele tentava falar, questionar o quanto foi gasto nas obras, o quanto nós não queríamos saber de valores, nós queríamos saber de atitudes, a atitude deles em relação a nós. Então ele nunca nos escutou, e daí a gente começou com barulho, começou a falar que era mentira dele, entendeu? Que a gente queria que ele nos ouvisse. Ele se irritou, aí que ele começou a falar, chamar nós de baderneiros, que se nós fosse fazer baderna, era para nós fazermos na nossa casa, entendeu? Ele não viu aquilo como uma manifestação. Aos olhos dele e da equipe dele, foi como uma baderna, e não foi, entendeu? E aí ele se irritou, porque ele queria falar a versão dele, aí ele se irritou, jogou o microfone e correu, e saiu. Até alguns assessores dele tentaram segurar ele, mas ele não quis saber. Ele foi muito eu pensei que até que eu ia ser agredida. Na verdade, entre aspas, assim, eu levei empurrão, entendeu? Eu levei empurrão, até que eu caí. Na hora daquela multidão, eu tava que eu sumi, na hora,
uma amiga minha na escada, por quê? Porque na hora que ele vem voando, os seguranças não foram para nos defender. Os policiais não foram para nos defender. Entendeu? Porque ele que saiu do lugar dele para ir nos agredir até lá. Aí quando ele chegou, que daí ele viu, ele apontando o dedo para nós, tudo, e assim, numa versão de ameaça, ele pegou, vieram os policiais já nos empurrando. Tanto é que uma amiga minha pegou, falou para ele, ele deu um tapa na mão dela. Entendeu? Pode ver nas imagens. Entendeu? Tá tudo filmado. E os policiais, em vez de nos defender, porque ele veio, por que ele não foi nos homens? Ele foi direto nas mulheres e crianças, empurrando criança, entendeu? Teve crianças que caíram na hora, teve mulheres, eu mesma caí em cima de uma amiga minha, entendeu? Porque os policiais foram defender ele, aliás, defendendo o quê? Sendo que nós estávamos sendo agredidas. Ele saiu do lugar dele para ir nos agredir, entendeu? Então nós nos sentimos assim, no momento que nós fomos agredidas. O prefeito sai do centro da quadra e vem em direção aos manifestantes na arquibancada, é isso? Sim, ele foi direto, assim, muito irritado. Tanto é que nós pensamos na hora, assim, ele vai vir nos agredir, a gente enfrentou ele. E ele veio muito irritado mesmo. Aí daí a gente já levou empurrão dos policiais, tanto é que alguns moradores falaram para os policiais, e eu mesmo falei, vocês são errados, entendeu? Vocês não podem errar em nós não podemos agredir ele que veio até nós com agressão, entendeu? Em algum momento, algum manifestante invadiu a quadra? Não, em momento algum. E foi o tempo todo filmado, pode ver. A única coisa é que depois que aconteceu tudo isso, eu e uma manifestante nós não fomos até a quadra, nós fomos até aquela grade que dividia a quadra e chamava o Panunzio para conversar com a gente. E ele ficava dando tchauzinho e ficava batendo palmas pra gente, com um olhar assim de desprezo. Esse episódio, portanto, termina nesse bate-boca. Isso, não terminou ainda, porque daí depois, na saída dele, os policiais, os repórteres estavam lá fora e pediram para fazer entrevista com ele. Ao ele parar para fazer entrevista, fui eu e mais uma moradora aqui. Aí nós fomos lá e falamos assim, não, agora ele vai ter que nos ouvir, vamos conversar com ele. Aí nós esperamos, já vieram os policiais tentando empurrar a gente, nós ainda falamos para ele, assim, a gente não vai relar nele, a gente não quer agressão, a gente simplesmente quer que ele nos ouça, entendeu? Ele tem que saber. Ele tem que, pela primeira vez na vida dele, a gente conversar com ele. É o nosso direito dele nos ouvir, ele tem que nos ouvir. E houve essa conversa com o prefeito no final? Houve, até no final ali da entrevista, eu estava filmando com uma amiga e ela estava perguntando, até no final ele não teve nem resposta, porque ele relatou que o bairro teve muitas melhorias. Ô Cristiane, e agora? Diante disso aí, vocês vão procurar a Câmara? Como deve dar sequência de manifesto? Sim, nós não vamos parar por aí. O nosso protesto não acabou. Nós vamos procurar a Câmara. E nessa semana é para a gente estar indo lá na prefeitura para estar cobrando, estar passando e pedindo mais uma atenção dele. É certo que vai ser inútil, porque provavelmente vai vir assessores, vai vir, porque ele já deu a resposta para nós. Porque ele falou que ele não é feito de promessas, ele é feito de verbas. E a prefeitura não tem verbas para arrumar as ruas aqui. Cristiane, muito obrigado por atender o jornalismo da Rádio Cacique Estadão e um bom dia. Bom dia, Oliveira. 7h49, Cristiane, portanto, bom dia. Olha, nós estamos vendo as imagens aqui, eu e a professora Yara Bernardi, do jornal Cruzeiro do Sul, na página online, na página do Cruzeiro do Sul, e é preocupante, mas daqui a pouco eu converso com a professora, eu vou conversar agora, às 7h50, com o vereador Carlos Leite, do PT, que vem acompanhando a reivindicação dos moradores do Newton Torres. Vereador Carlos Leite, bom dia, vereador. Bom dia, Oliveira Júnior, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Vereador, como viu aí essa manifestação, esse confronto do prefeito com os manifestantes nessa cerimônia de inauguração do ginásio no bairro Newton Torres, no Cajuru? Olha, a manifestação foi uma ação de vários moradores do bairro, até porque em protesto
Prefeitura Municipal no que diz às melhorias naquela região. Foram vários, eu particularmente fiz alguns requerimentos pedindo o recabamento das ruas, estive reunido com moradores daquela região, onde eles estão reivindicando não só o recapamento, o tapa-buraco, mas também a limpeza nas praças, a escola que está superlotada. Infelizmente a prefeitura não fez nada até agora. Aí faz a inauguração de um ginásio, que é importante para a cidade, é importante para o bairro, mas deixa de atender aquelas pessoas que mais precisam, que é o ônibus. O ônibus foi tirado dentro do bairro porque tinha muito buraco. Isso as mães, as mulheres, as pessoas que estavam lá tiveram essa oportunidade de manifestar sua indignação e insatisfação com o prefeito municipal. Vereador Carlos Leite, muito obrigado e um bom dia, vereador. Bom dia a você, Oliveira, bom dia pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Obrigado. Ô Fabrício, volta no momento na sonora, que é o termo técnico, da confusão, para a gente ver quando o prefeito Antônio Carlos Pannunzio vai para o embate com a população. Nós estamos aqui prestando contas. Independente do número de pessoas, como o prefeito disse aí, mas são cidadãos e pagam seus impostos, né? Professora Yara Bernardi, final de semana triste, né? Dentro desse aspecto, nessa relação executivo e população. Olha, o prefeito tinha que atentar, se ele não tem muita paciência, é que a paciência da população com o governo dele também está terminando. E isso se reflete em manifestações desse tipo. Nós temos pela cidade obras abandonadas. O Cruzeiro do Sul publica hoje aqui as ruas, na sua capa, ruas do Parque São Bento que desapareceram com as chuvas. Nós temos obras abandonadas de escola, unidades básicas de saúde, creches que não foram terminadas. Tivemos 4 anos para se resolver o problema do lixo. E você passa na cidade e ainda vê lixo para todo canto. Sim. Não foi resolvida esta questão ainda e pagamos muito caro pela deposição do lixo em Iperó. A questão da merenda escolar. 4 anos para se resolver essa tragédia da merenda e do atendimento às nossas crianças. Então, o prefeito tem que entender que se ele está perdendo a paciência com a população já perdeu a paciência com ele e com o seu governo há muito tempo. Há muito tempo. É um governo travado, é um governo que não dá retorno, não dá respostas aos problemas mais sérios. E não adianta, eu tenho visto isso sistematicamente nas entrevistas do prefeito Pannunzio, ele compara o governo federal. Ele tem um orçamento aqui significativo em Sorocaba para resolver esses problemas que são os mais prementes. Que eu citei: saúde, educação, escola, os cuidados da infraestrutura nos bairros. E a população está ficando revoltada mesmo. O interessante é que na nota que a prefeitura divulga, ou seja, no boletim que era para publicação na imprensa, da inauguração, a prefeitura fala da questão positiva e aqui mostra que durante a entrega oficial do novo espaço, alguns moradores se manifestaram e pediram melhorias. Ao final do evento, o prefeito conversou com algumas munícipes. Abre aspas, manifestações acontecem e são legítimas. Manifestações acontecem e são legítimas. O prefeito reconhece na nota a legitimidade, mas talvez age pelo impulso naquele momento e poderíamos ter uma situação, está falando hoje de uma situação muito mais grave. Ele criou um conflito sério, ele saiu, como disse a moradora Cristina, ele saiu de onde ele estava, ele tinha os microfones na mão, ele tinha todo espaço, assessoria em volta e foi até o público fazer um enfrentamento. Uma autoridade como o prefeito de uma cidade deveria pensar um pouco melhor. Aliás, ele já tem precedentes. Ah, tem? Tem. Como? Em anos anteriores, quando na sua administração anterior, ele foi fazer esse enfrentamento numa assembleia dos motoristas de ônibus que estavam em greve. Mas que ano foi isso? No governo dele, no primeiro governo em 92 ou 91, 92. Saiu apedrejado. Ele e o presidente da URBS na época, que era o senhor Crespo. Mas foi fazer enfrentamento
num momento de manifestação de uma categoria. O que me chama atenção, como hoje. O que me chama atenção aqui, então já mostra, o que me chama atenção aqui é a forma como o prefeito sai do centro do local e parte para a arquibancada. Nós estamos com as imagens. É perigoso, o que ele fez é muito perigoso. E se tivesse pessoas mais exaltadas que essas moças, que são pessoas educadas, que queriam fazer a manifestação e reivindicar? Exato. E elas no seu direito. Você vê que elas permanecem no local. Ele sobe a escada, estou vendo a imagem que o prefeito sobe a escada, sobe e vai para o enfrentamento, ou seja, levanta a mão, inclusive, para a Cristiane Cristina Galvão, aponta o dedo para ela e parte para o bate-boca. Ela também não sabia o que o prefeito ia fazer. Foi um enfrentamento temerário que o prefeito fez. Isso uma autoridade tinha que tomar um pouco de tento para o que está fazendo e como está agindo. Lamentável como acontece essa situação nesse final de semana em que o prefeito Antônio Carlos Pannunzio parte para esse enfrentamento com as imagens do Cruzeiro, se elas forem mostradas na televisão em aberto, inclusive na TV tem hoje, ele sai do meio da população e vem para a arquibancada, demonstrando assim um total descontrole, né, em relação à situação. Lamentável. Vamos continuar acompanhando. Automaticamente os microfones da Cacique estão abertos para o prefeito, mas a gente sempre prega aqui ou seja, você tentar evitar o enfrentamento, você tentar evitar a violência, e ali nós podemos... O que me parece que revoltou mais os moradores, que a reivindicação antiga pela infraestrutura nos bairros, as ruas completamente esburacadas, como o Cruzeiro mostra hoje no Parque São Bento, que a rua desapareceu, que foi, no parecer da população, enfeitada e consertadas as ruas, onde haveria inauguração. O resto do bairro foi esquecido. Isso revoltou os moradores. Mas tudo poderia ficar dentro de um contexto, professora Yara Bernardi, se não tivéssemos esse enfrentamento. Quem enfrenta, quem briga, quem parte para a agressão, perde a razão. Hora de Brasília, a não ser que a administração venha e diga nas próximas horas que esta foto publicada no jornal Cruzeiro do Sul, olha só, com 36.299 visualizações, do que aconteceu essa filmagem, a não ser que a administração diga que esta filmagem passou por um processo de montagem e que aquele agente público que se desloca em direção à arquibancada não se tratava do prefeito Antônio Carlos Pannunzio. Hora de Brasília, 7h58 agora.